Olá, NET alunos! Prontos para o nosso quarto bloco sobre sucessão legítima? Dessa vez, a gente vai falar sobre a sucessão do cônjuge ou companheiro sobrevivente. E aí é preciso a gente lembrar lá da ordem de vocação hereditária, que no primeiro lugar estão os descendentes, com a possibilidade de concorrência com o cônjuge ou companheiro. Em segundo lugar, os ascendentes em concorrência com o cônjuge ou companheiro. E no terceiro lugar, do artigo 1829, está apenas a figura do cônjuge sobrevivente, mas que a partir do julgamento do recurso extraordinário 878-694, o STF determinou que onde se lê cônjuge, leia-se também companheiro. Então, no terceiro lugar, lá da ordem de vocação hereditária, estarão o cônjuge ou o companheiro sobrevivente. Até porque o nosso ordenamento, ele adota o sistema monogâmico, que não vai permitir que haja na mesma sucessão cônjuge e companheiro. Mas sobre isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Primeiro ponto que eu queria destacar com vocês sobre a sucessão do cônjuge ou do companheiro, que eu já venho falando e batendo nessa tecla há um tempão. Não confundam o direito à meação com o direito à herança do cônjuge ou companheiro sobrevivente. Uma coisa é a regra do direito de família, que garante a divisão ao meio do patrimônio comum do casal a partir da dissolução do casamento, que se dá, entre outras situações, pela morte. Então, a morte, ela dissolve o casamento. Dissolvendo o casamento, se dissolve o chamado patrimônio comum do casal, e sobre esse patrimônio comum, incide o chamado direito à meação. Bom, isso é lá do direito de família. E aí, na sucessão, eu posso ainda, mesmo com a meação, reconhecer direitos à herança, direitos hereditários ao cônjuge ou companheiro sobrevivente. Primeiro ponto que eu tenho que identificar é quais são os parentes sucessíveis do morto, porque cônjuge e companheiro é família, mas não é parente. Parente são os descendentes, os ascendentes e os colaterais até o quarto grau. Então, a primeira coisa para a sucessão que eu tenho que identificar é quem são os parentes sucessíveis do morto. Se são os descendentes, para saber se o cônjuge tem ou não direito à sucessão, eu preciso verificar o regime de bens e a origem dos bens da herança no regime de comunhão parcial. A gente já falou sobre isso. Se os parentes vivos mais próximos do falecido forem seus ascendentes, aí esses ascendentes, independente do regime de bens, concorrerão com o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Mas existe a terceira situação, que é essa que a gente vai tratar agora, que eu não tenho nem descendentes, nem ascendentes. E mais uma vez, quando eu digo não tenho, é realmente não existir nenhum descendente ou ascendente, ou ainda os que existirem não possam, porque foram excluídos da sucessão, ou não queiram, porque renunciaram aos seus direitos hereditários, não queiram participar da divisão patrimonial sucessória. Bom, então esse primeiro ponto. Vamos aqui para a tela. Então, como eu estava dizendo, não confundam o direito à meação com o direito à herança, e o cônjuge, que está no terceiro lugar da ordem de vocação, no qual se inclui também o companheiro, irá receber todo, todo mesmo, 100% do patrimônio, quando eu não tiver nenhum descendente e ascendente. E aí eu destaco, independente do regime de bens. Ah, por quê? Volta aqui para mim. Olha lá, dá uma lida no artigo 1829. O caput diz: a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: 3, ao cônjuge sobrevivente. Ponto. Ele não faz qualquer ressalva em relação a regime de bens, a origem dos bens, nada. Ele simplesmente disse que, sendo cônjuge, tem direito de participar da sucessão. No 1838, ele diz que, na falta de descendentes e ascendentes, a sucessão será deferida por inteiro ao cônjuge sobrevivente.
Ponto. Não faz qualquer restrição. Então, independente de eventual direito à meação, independente de regime de bens, não interessa se os bens que compõem a herança são fruto do patrimônio particular, fruto do patrimônio comum, está na herança, o cônjuge é o parente, o sucessor legítimo mais próximo, de acordo com o chamamento da ordem de vocação hereditária, porque não existem descendentes e ascendentes, então ele vai recolher toda a herança do morto. Então, o cônjuge ou companheiro sobrevivente, independente do regime, na falta dos parentes das classes anteriores, herda toda a herança do falecido. Só que eu queria fazer uma ressalva, e é muito importante. Existem regras diferentes sobre a legitimidade específica do cônjuge e do companheiro. Qual é essa regrinha? Artigo 1830, ele estabelece os requisitos para que o cônjuge, independente dos outros parentes, para que ele, em si, ele possa participar da sucessão. Então, o artigo 1830, ele diz o seguinte: o cônjuge participará da sucessão desde que ele não esteja separado judicialmente. E para mim isso é um pouco óbvio. Até porque, qual é o estado civil de quem está separado judicialmente? Separado judicialmente. Não é mais casado. Então, para você ser considerado cônjuge de alguém e aí ter quaisquer direitos em relação à sucessão da pessoa falecida, a primeira coisa é que você tem que ostentar estado civil de casado. Então, divorciado, viúvo, separado judicialmente, solteiro, não é casado. Então, primeiro ponto, é preciso ostentar estado civil de casado. Mas nessa situação de casado, existe uma outra circunstância. Eu posso estar casado, vivendo com o meu marido, em comunhão de vidas com ele, mas posso também estar casado, como a gente diz no popular, só no papel. É o que a gente chama de separação de fato. As pessoas, elas ainda estão casadas, porque não formalizaram a dissolução do relacionamento afetivo, mas elas não vivem mais juntas. Não, elas desfizeram a sociedade conjugal, a vida em comum. Então, o que vai acontecer? O artigo 1830, ele diz que, mesmo que o cônjuge esteja separado de fato da pessoa falecida, ele poderá participar da situação dependendo de duas situações. Duas situações que não se confundem, são independentes e autônomas. Que situações são essas? Primeiro, eu levo em conta o tempo e tão somente o tempo de separação de fato. Se a separação de fato, o desfazimento da vida em comum, não tiver mais de 2 anos, não for superior a 2 anos, então, independente do motivo pelo qual as pessoas não estão juntas, o cônjuge sobrevivente ou companheiro sobrevivente, ele terá direito de participar da sucessão. O cônjuge, me perdoem o equívoco, porque companheiro, na união estável, não existe separação de fato. Por quê? Porque a própria união estável é uma relação de fato a qual a lei reconhece efeitos jurídicos. Então, na união estável, ou você está em união estável, vivendo com o seu companheiro, ou não está, e não existe mais união estável, não havendo que se falar em direitos sucessórios. Então, essa separação de fato só se aplica a casamento, tá bom? Então, mesmo que eu não esteja vivendo com meu marido, cada um está no seu canto, vivendo a sua casa, eu posso ainda assim ter direito de participar da sucessão dele, desde que essa separação de fato não seja superior a 2 anos. Ou uma outra situação, independente do tempo, se eu, cônjuge sobrevivente, não for a culpada pela separação. Bom, a doutrina cai matando nesse artigo. Por quê? Porque
A gente, quando estudou lá o direito de família, apesar de não existir essa previsão expressa, é pacificado, tanto nas decisões dos tribunais como na doutrina em si, que a separação de fato põe fim ao regime de bens. Ou seja, eu sou casada em comunhão universal de bens. Não estou vivendo com o meu marido mais, ainda que eu adquira o patrimônio estando casada, aquele patrimônio vai ser só meu. Porque a partir do momento que eu não vivo mais com ele, deixa de incidir a presunção do esforço comum na aquisição dos bens. Então, se a separação de fato põe fim ao regime de bens, que é a repercussão patrimonial na esfera familiar, por que não acontece a mesma coisa na sucessão? Por que que eu, estando separada de fato, ainda vou ter direito à herança do meu marido, se com ele não estava mais vivendo no momento da sua morte? Então, a separação de fato, apesar de pôr fim ao regime de bens, não afasta o direito do cônjuge à sucessão, desde que dentro dos requisitos que o próprio 1830 estabelece. O tempo que essa separação de fato não seja superior a 2 anos ou o motivo que eu, cônjuge sobrevivente, não seja culpada da separação. Mas o que é ser culpada da separação? A culpa, ela era verificada a partir da infringência dos deveres matrimoniais. Então, o nosso Código Civil, ainda hoje, elenca alguns direitos e deveres do casamento, como, por exemplo, dever de fidelidade, fidelidade recíproca. E aí, o que acontece? No momento em que eu traio o meu marido, e aí nós deixamos de conviver juntos por essa razão, eu fui a culpada da separação porque eu infringi o dever de fidelidade. Só que, qual é a grande crítica que se faz? É que a culpa, ela deixou de ser relevante nas ações de divórcio desde a emenda constitucional 66 de 2010. Então, não há que se falar em averiguação de culpa em ação de divórcio, porque isso não vai interferir em direito à partilha, em guarda de filhos, como antigamente refletia. Hoje não tem relevância nenhuma. Alguns doutrinadores, a exemplo do Flávio Tartucci, eles reconhecem que a culpa, as únicas incidências da culpa na relação familiar seria no caso de prestação de alimentos ou de responsabilidade civil. E aí eu digo, a infringência do dever matrimonial, ainda que o de fidelidade, ele por si só não gera responsabilidade civil, dever de indenizar. É preciso que se analise o caso concreto e que se confirme a configuração de danos à esfera íntima ou patrimonial da pessoa que se julga lesada. Então, a infringência, o descumprimento por si só dos deveres matrimoniais, eles não geram repercussão no campo da responsabilidade civil. Pode gerar, mas tudo depende da análise fática do caso concreto. E aí o que vai acontecer? Então, mas para a sucessão, está lá no artigo 1830. O artigo 1830 diz que, mesmo que superado o prazo de 2 anos, então, independente do tempo de separação de fato, eu posso estar separada de fato há 10, há 15 anos. Se eu estou separada de fato porque eu fui a corna da situação, porque meu marido, que infringiu o dever de fidelidade, se ele morre, no momento em que ele morrer, eu vou me habilitar lá na sucessão, dizendo, epa, eu tenho direito à herança, porque apesar de estar separada, de fato, eu não fui a culpada desta separação. Pense no absurdo. Pois é. Mas o absurdo maior ainda é porque esse dispositivo parece que se choca frontalmente com o artigo 1723, parágrafo 1º, que ele prevê a possibilidade de constituição de união estável de pessoa casada, desde que separada de fato. E aí, como é que eu vou ter? Eu posso ter, numa situação fática, cônjuge e companheiro
legitimados à mesma sucessão. O cônjuge, porque estava casado, mas separado de fato, e essa separação de fato ou não era superior a 2 anos, ou ele não era o culpado da separação, e eu posso ter uma união estável já configurada, desde que preenchidos, independente do tempo, os requisitos da publicidade, da continuidade, da durabilidade e da intenção atual de constituir família. Mas eu vou dividir a herança entre eles dois? Bem, a lei não fala nada. A lei joga essa bomba, ela abre a possibilidade dessa situação ocorrer, mas não traz um tratamento que responda o litígio no caso concreto. E aí a doutrina, ela vem se manifestando, e com alguns julgados também nesse sentido, é que o seguinte, ok, apesar do que diz o artigo 1830, não há como não se reconhecer que aquela família matrimonial, ela acabou. Acabou, ainda que informalmente, a partir do momento da separação de fato. E que uma nova família se constituiu. A família a partir da união estável entre pessoa casada, separada de fato. Então, a maioria do entendimento é no sentido de que nesta situação do suposto conflito de concorrência entre companheiro e cônjuge sobrevivente, a prioridade deve ser dada à família que está vigente. No caso, as pessoas que vivem em comunhão de vidas, preservando seu direito de quem vive em união estável. Ok? Sobre a sucessão do cônjuge do companheiro, eu vou chamar mais uma atenção de vocês. Joga aqui na tela. É a questão do chamado direito real de habitação. O que significa esse direito real de habitação? Está lá no 1831. Vem para mim. Independente de ter direito a uma parte da herança, o cônjuge e o companheiro, eles têm o chamado direito real de habitação, que é o direito de continuar a morar, a residir no lar conjugal, no imóvel que era o imóvel da família, do casal. Então, mesmo que ele eventualmente não tenha nenhum direito à sucessão, por exemplo, eu sou casada no regime de separação obrigatória de bens e o meu marido tinha filhos. Ou seja, nesse regime de bens, eu não vou ser meera, a não ser naquela hipótese remotíssima da súmula 377 do STF, e é aí que eu preciso provar o meu esforço comum para ter direito à divisão de aquestos. Bom, não vamos entrar nesse mérito, que é problema lá do direito de família. Mas na sucessão, o que vai acontecer? Eu não tenho direito de concorrer com os descendentes, porque eu sou casada no regime de separação obrigatória. E expressamente no inciso 1 do artigo 1829, lá diz que o cônjuge casado neste regime não tem direito de concorrer. Ou seja, eu não tenho direito a patrimônio nenhum. Nem por meação, vamos partir do caso concreto nesse sentido, nem pela sucessão. Só que eu morava na casa que era a residência da família, com o meu marido. E aí, mesmo que eu não tenha 1% de propriedade de qualquer dos seus bens, a lei me faculta o direito real de habitação. Um direito sucessório que pode ser objeto de aceitação e de renúncia como qualquer outro. Então, o que é que a lei diz? Independente do meu regime de bens, posso ser casada em qualquer regime. Independente, aí é um entendimento consolidado, inclusive, por um enunciado do Conselho da Justiça Federal, lá nas Jornadas de Direito Civil. Independente da manutenção do estado de viuvez, ou seja, eu não preciso conservar o luto para ter o direito de continuar morando na casa que era a casa que eu habitava, que eu residia com o meu falecido marido. Eu posso me casar novamente, posso viver em união estável ou namorar 10 diferentes e esse direito ele não vai ser afetado, certo? Então, independente do regime de bens, independente da minha participação na divisão de propriedade dos bens do falecido, independente de manutenção do estado de viuvez,
enquanto eu viver, eu tenho o direito real de habitação. Eu tenho o direito de permanecer morando. Isso é para garantir aquele direito fundamental à moradia que é constitucionalmente assegurado na Carta Maior. Então, o que é que vai acontecer? Nesse caso, o direito ao real de habitação, ele vai ser exercido de maneira vitalícia, em regra, a não ser que eu renuncie, que eu abra mão desse direito, e aí tem que fazer isso de maneira expressa, através de escritura pública, porque é a forma como se renuncia a direitos hereditários. Bom, joga aqui então. Então, como eu disse, esse direito real de habitação, ele visa garantir o direito social da moradia e aí observa-se os requisitos. Qualquer que seja o regime de bens, sendo um direito vitalício, não se fala mais no estado de viuvez agora. Aí eu faço uma ressalva importante. No artigo 1830, ele diz que só haverá direito real de habitação se existir um único imóvel de natureza residencial a inventariar. Volta aqui. Lá no final do 1831, ele diz: desde que haja um único imóvel de natureza residencial a inventariar. Pela redação da lei, se eu tiver mais de um imóvel residencial, não caberia direito real de habitação. Mas a doutrina majoritária e a jurisprudência, inclusive do STJ, vem afastando esse requisito e dizendo o seguinte: ainda que eu tenha mais de um imóvel de natureza residencial, recairá o direito real de habitação naquele que foi a moradia da família. Independente de ser o de maior valor, menor valor, aquele que era a residência da família, sobre ele recairá o direito real de habitação do cônjuge ou do companheiro sobrevivente, certo? E aí o que vai acontecer? Outra coisa que eu queria ressalvar para vocês é que esse direito não é atingido pela indignidade ou pela deserdação. A indignidade ou a deserdação são penas que acarretam a perda dos direitos hereditários, dos direitos sucessórios, mas dos direitos a quinhão, a fração de patrimônio. Então, o que vai acontecer é, neste caso, apesar dele ser privado da titularidade de bens, ainda assim se mantém o direito real de habitação. Isso é entendimento doutrinário e jurisprudencial, porque na lei não se fala de maneira tão específica sobre esses efeitos da indignidade ou da deserdação. Eu posso vender o bem sobre o qual recai o direito real de habitação? Pode. Se eu for o proprietário do bem imóvel, sim. Agora, o adquirente, aquele que vai adquirir o imóvel que eu estou vendendo, adquire nas mesmas condições em que eu o possuía. Ou seja, com a restrição de um direito real de habitação do cônjuge sobrevivente. Então, é possível a venda, desde que você garanta a coabitação do cônjuge ou do companheiro que exerce esse direito hereditário, certo? E aí, eu já falei um pouquinho aqui da concorrência do cônjuge companheiro. A gente encerra essa aula da sucessão do companheiro e do cônjuge sobrevivente e deixa o nosso último bloco para falar sobre a sucessão dos colaterais até o 4º grau. Ok? Beijo, beijo. Tchau, tchau.